O que sabemos sobre Ismael de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e se tornará pai de muitas nações. Naquele momento, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não conseguia conceber, e eles questionaram como essa promessa seria cumprida. Em Gênesis 16, versículo 3, Sara, que ainda era chamada Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia Agar, a quem ela dá a ele como esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter morado 10 anos na terra de Canaã. Gênesis 16, 3. Isso parece ser um costume comum da época, uma vez que as esposas de Jacó também recorreram a isso. A esposa oferece uma serva ao marido, mas todas as crianças nascidas dessa união são consideradas dela, o que poderia ser uma forma precoce de gestação de substituição. Na antiguidade, era comum para uma mulher estéril oferecer a seu marido uma serva que teria filhos em seu lugar. Era a esposa, não a serva, que criava as crianças. Embora essa solução possa ter parecido acertada para Abraão e Sara, criou mais problemas do que resolveu. Agar realmente teve um filho com Abraão. Quando Agar soube que estava grávida, começou a desprezar Sara, e Sara buscou a ajuda de Abraão. Gênesis 16, do 4 ao 5 afirma: assim que ela viu que estava grávida, sua senhora passou a ser desprezada aos seus olhos. Então Sarai disse a Abrão: o agravo que me é feito seja sobre ti. Dei minha serva em teu seio. Agora, vendo que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Abraão permitiu que Sara agisse como desejava. Sara então maltratou Agar, que fugiu dela. Sara, sendo estéril, havia obtido um filho de Agar, e Ismael era legalmente filho de Sara. No entanto, isso não explica como Sara tratou Agar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua casa. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens de sua casa, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Torne-se um pregador da palavra e junte-se a mais de milhares de alunos que estão desenvolvendo o dom que Deus os deu. Clique no link na descrição e saiba mais sobre nós. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13 anos. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, exacerbou as tensões já tensas entre Sara e Agar. De fato, essas tensões começaram muito antes do nascimento de Ismael, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela retornasse a Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela carregava deveria ser chamado Ismael. O que significa Ismael? Significa Deus ouviu. De fato, o Senhor ouviu a aflição de Agar. Gênesis, capítulo 16, versículo 11. No entanto, a discórdia entre Sara e Agar atingiu seu auge no desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e seu filho. Abraão considerava Ismael como o filho que Deus havia prometido. Mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 17 ao 18, Abraão diz a Deus: se ao menos Ismael vivesse diante de ti. Mesmo depois do nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara de renegá-lo. Sara, por sua vez, viu Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e quis se livrar dele. Gênesis 21, versículo 1 ao 34. O pedido de expulsar a serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das servas poderiam ser rebaixados, mas não demitidos sem motivo válido. O fato de Abraão resistir a esse tratamento, agindo apenas sob o comando de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. Pode-se questionar sobre a reação de Sara. Teria sido por causa de um ato cometido por Ismael que ameaçou Isaque, ou foi simplesmente sua existência que representou uma ameaça? Gênesis 21 ao 9 nos diz: Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado à luz a Abraão zombando. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele? A palavra zombando, nesse contexto, significa zombar, escarnecer ou simplesmente regozijar-se com a situação. Sara percebeu Ismael como um rival para Isaque, não por causa de algum ato que ele possa ter cometido,
mas por causa de sua mera existência. O autor de Gênesis narra a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações do trabalho de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado pelas leis naturais e comuns, em outras palavras, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa esteja de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais marcante. Agar foi enviada embora com seu filho para o deserto. Gênesis, capítulo 21, versículos 10 ao 14. Portanto, disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. 11. E esta palavra pareceu muito dura aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. 12. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. 13. E também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. 14. Então Abraão se levantou de manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu-o a Agar, pondo-o sobre seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela partiu e andou errante pelo deserto de Beerseba. Estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e o providenciou com água. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, versículo 17 ao 18. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, versículo 12 ao 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Eis como aconteceu. Agar, que era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 21, 21. Eles habitaram desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Gênesis 25, versículo 18. Ele teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25, versículo 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo os seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Surpreendentemente, ele é acreditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isso se compara a AES 12 filhos de Naor e a OES 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque, como indicado em Gênesis 28, versículo 9, e Gênesis 36, versículo 3. A região de Avilá, onde os descendentes de Ismael viveram, estava na parte norte da Península Arábica. Sur era uma região desértica entre Beerseba, no deserto de Negueb, e o Egito. Isaías 60 menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, o que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro, pois viveram em hostilidade para com todos os seus irmãos. Assim, a previsão de Deus de que Ismael seria um jumento selvagem de homem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Foi cumprida. Gênesis 16. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura, 1 Crônicas 1, 32. E alguns descendentes de Esaú, nomeadamente os Amalequitas, Gênesis 36, 12. Embora apenas Isaque tenha permanecido como herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão com concubinas também receberam bênçãos dele, como indica Gênesis 25. Isso significa que os filhos de Agar, bem como os de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Quando cresceram, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Macpela, conforme Gênesis 25. A maioria desses nomes é mencionada em outros trechos da Bíblia, como famílias tribais influentes da época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, geralmente são identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles se organizaram em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul, Gênesis 25. Ismael morreu aos 137 anos, Gênesis 25, 7. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo.
O apóstolo usou a figura do filho da mulher escrava em sua alegoria, contrastando os perseguidores religiosos legalistas com aqueles nascidos de acordo com o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4, 21. Ismael se tornou um nome relativamente comum. Então, outros personagens são mencionados na Bíblia com o nome Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas chamado Ismael, bem como um alto funcionário no reinado de Josafá, e o filho de um sacerdote na época de Esdras. Esdras 10, 22. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido era o filho de Netanias, um membro da casa real de Davi, Jeremias 41, 1 ao 15. Durante o período de opressão babilônica contra os judeus, esse Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Em conclusão de nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos importantes. Ismael não foi o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaque, e sua linhagem se dividiu em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se associaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Essa fusão de povos e histórias intricadamente entrelaçados levou à assimilação entre os ismaelitas e os midianitas em vários trechos bíblicos. Hoje, os árabes reivindicam sua genealogia a partir de Abraão, principalmente por meio de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. De fato, Maomé foi um dos principais defensores dessa ideia, declarando-se descendente de Ismael de acordo com o Alcorão. É muito provável que haja alguma verdade nessa teoria. De acordo com o missionário e autor Kenneth Fleming, o que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ancestralidade genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, porque os descendentes de Quetura e as crianças de Esaú também povoaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam rastrear suas origens até Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, ao contrário do que afirmam os muçulmanos. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem compartilhar as bênçãos de Abraão, colocando sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Ela revela uma parte importante do trabalho de Deus e o desdobramento de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, resultante da união fértil entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, no qual Deus manifestou seu grande poder ao permitir que uma mulher estéril de 90 anos concebesse uma criança. O apóstolo Paulo usa a história bíblica de Agar e Sara para ilustrar uma verdade espiritual fundamental relacionada à nossa salvação. Em Gálatas capítulo 4, Agar simboliza a antiga aliança, enraizada em ações humanas e na lei. De acordo com a Bíblia, Sara personifica a nova aliança, baseada na graça divina, por meio da obra redentora realizada por Deus para a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara. Somos livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4, 29 ao 31. No entanto, assim como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguia o filho nascido segundo o Espírito, assim também agora acontece. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Portanto, nós, crentes, nascidos de novo, gerados do alto, espiritualmente transformados, renovados e dedicados à vontade de Deus, não somos filhos da mulher escrava, do nascimento natural, mas sim da mulher livre, do nascimento sobrenatural.